No dia 4 de fevereiro de 1979, às 22h30, estreava na rede Tupi de televisão o programa Abertura, criado e dirigido por Fernando Barbosa Lima. Seria o primeiro passo no telejornalismo brasileiro para o chamado fim do silêncio da censura. O Canal Brasil passa a apresentar uma série de 13 programas com entrevistas e participações extraídas do Abertura. Pela importância jornalística dessas gravações, realizadas há 35 anos, e prejudicadas tecnicamente pelo tempo, vamos apresentá-las na íntegra. Leonel Brizola, um dos mais notórios adversários do regime militar instalado no Brasil em 64, tinha voltado ao país depois de 15 anos no exílio. Assim que chegou, tentou ressuscitar uma sigla histórica que tinha sido banida pelos militares, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Mas Brizola teve de enfrentar uma batalha burocrática. A sigla terminou lhe escapando das mãos. Quem tomou conta da sigla PTB foi a deputada Ivete Vargas, numa jogada que, reza a lenda, foi articulada nos bastidores pelo general Golbery do Couto e Silva, o chefe da Casa Civil e tido como eminência parda do regime. Aliás, tudo que acontecia no Brasil naquela época era atribuído ao general Golbery. Brizola foi ao programa Abertura para dizer que se perdesse a sigla PTB, iria criar outra. Prometia, segundo suas próprias palavras, eletrizar o povo brasileiro. Era um orador incisivo e autor de tiradas inspiradas. Por exemplo, ele dizia que aqui no Brasil, ministro do Trabalho fazia o papel de ministro do Capital, ou seja, estava mais preocupado em defender interesses dos patrões do que dos empregados. Brizola falou durante 9 minutos, um tempo que em TV é quase uma eternidade. É hora de Brizola no Abertura. E de quebra, Teotônio Vilela, o senador e usineiro que se passou para a oposição e mergulhou fundo na campanha pela anistia. O grande escritor Antônio Calado, que reclamava que a inteligência estava em recessão em Brasília. A jornalista Marisa Rajagabaglia. Os sempre presentes Iraldo e o incendiário Glauber Rocha, num discurso apaixonado em favor da literatura brasileira. Há mais ou menos 2 anos, no exílio ainda em Paris, o governador Brizola me dizia o seguinte: quando eu voltar para o Brasil, meu grande projeto, meu principal projeto, será o de formar um grande partido popular, um partido de massas, e esse partido terá que ser o PTB. Porque mesmo com 16 anos de autoritarismo, a história não pode ser seccionada com uma tesoura. Governador, o senhor está no Brasil,
e segunda-feira, amanhã, em Brasília, será julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral a sigla PTB, ou seu grupo ou grupo de Ivete. Segundo o Procurador-Geral da República, todas as tendências serão para o grupo da Ivete. Como é que o senhor está vendo isso e qual será o seu destino político se isso acontecer? Olha, eu considero que desde a minha volta, desde o exílio, eu tenho sido coerente. Acho que este é o grande serviço que eu posso prestar ao meu país, ao nosso povo, é organizar um grande partido. E este foi o trabalhismo, o nosso PTB, como era natural. Agora estamos aí sob a ameaça de que possamos vir a sofrer este esbulho, perdendo a nossa sigla. Quer dizer, a iminência de nos tirarem a nossa sigla. Quer dizer, não é pela nossa vontade, nos tiram. Agora, eu gostaria de dizer o seguinte, viu? Que essas 3 letras têm muito valor para nós. Elas têm uma grande significação dentro de um determinado contexto. Por exemplo, eu tenho dito, entregue essa sigla ao general Geisel. E o que significa isto? Nas mãos do general Golbery, ele manejando esse partido chamado PTB, o que isso significa? Não significa nada. Só quer dizer que se for dado para a Ivete, o general Golbery manejaria esse partido? Creio que sim, porque isto ela própria tem dito. A verdade é que se chega a ocorrer isto, de atribuírem a essa dissidência, a este grupo inexpressivo, que montou um partido biônico, um PTB biônico, um PTB no papel que cabe numa gaveta, que não é a aspiração desse grande povo trabalhista que tem o Brasil, isso não significa nada, não vai valer nada. Pode crer, essas 3 letras valem muito para nós, dentro de todo um simbolismo do que representamos em relação às lutas sociais do passado. E o nosso povo sabe, pode crer, muita gente se engana. E isso é um dos erros dos arquitetos desse assunto. Eles olham o Brasil de cima para baixo, olham o Brasil através das superestruturas e se equivocam, porque neste país há todo um povo pensando, que sabe julgar. O senhor poderia ficar no PTB de Ivete? Creio que isso não poderá ocorrer, porque eu vou seguir as tendências desse povo trabalhista, do povo trabalhador brasileiro, que isso é o que nós temos que seguir. E no meu entender, procurando interpretar as tendências desse povo, é no sentido de marcar a sua posição. Nós não iremos para outro partido porque achamos que temos melhores ideias. Nem para o PMDB. E melhor programa que qualquer outro partido. PMDB é uma frente respeitável, mas é uma frente. E os outros partidos, todos, entendemos que são organizações eventuais. O nosso é que é o permanente, é um movimento social que se desenvolve. Quer dizer que se for negada a sigla PTB ao senhor, só vai formar um novo partido? Nós iremos naturalmente procurar uma solução. E nós arrumaremos outras 3 letras. Porque nos tirarão a sigla, mas não nos tiram as ideias. Não nos tiram o movimento social que está aí, compreendeu? O trabalhismo está aí, é um movimento marcado pelo destino. Nós iremos, com outras 3 letrinhas, eletrizar igual o povo brasileiro. Estão cometendo um grave erro, viu? Pode crer, todos os que estão animando esse movimento de nos tirar a sigla, isso é uma coisa que não é séria. Isso é uma coisa até grosseira, grotesca na vida brasileira. Como tirar o símbolo, a bandeira, a denominação de um partido natural, como é o PTB, para atribuir aí um grupelho. Isso é uma coisa que realmente vai prejudicar, vai desfazer, vai desmerecer o projeto de abertura. E eu vou lhe dizer uma coisa, acho que não conseguirão resultado nenhum, porque vão nos fortalecer mais. Vão nos tirar a sigla, nós vamos arrumar outra, se for o caso, né? E vamos ressurgir mais fortes. Sabe por quê? Porque vai haver uma reação no país de solidariedade a nós. Nós vamos ficar como vítimas de um esbulho e de cada trabalhista vão se transformar em 2. Nós vamos surgir mais fortes, pode crer. Governador, outra coisa, alguns deputados do seu partido teriam tendência, por exemplo, a se filiar ao PT, ou então que se unisse Brizola e Lula, vamos dizer, num grande partido popular. Olha, é possível que alguns companheiros, deputados ou não, né, até não sigam o grosso da nossa gente. Divirjam por questão de consciência. Nós respeitaremos muito, na verdade, a isto. Mas o grosso vai seguir um certo sentido de unidade. Compreendeu? Vai seguir o grosso, assim, da nossa gente, compreendeu? Do nosso povo trabalhador.
E com respeito ao Lula, é outra área que está aí sofrendo, compreendeu? Nós somos, de certa forma, solidários na desgraça, compreendeu? Na exclusão, nos vetos, nas dificuldades que estão opondo aos nossos caminhos, compreendeu? E isso nos une em grande parte. Eu espero que isso nos consolide uma solidariedade entre nós. Já que o senhor está falando em Lula, nós estamos falando em Lula, recentemente ainda estamos na greve do ABC, né? Outro dia eu li na Veja que o senhor disse o seguinte para a Veja, que o senhor achou que o ministro do Trabalho se comportou de uma forma que levou a um fracasso as negociações, que ele deveria se demitir. Se o senhor fosse ministro do Trabalho, como é que o senhor agiria nessa hora? Olha, esse atual ministro do Trabalho não é ministro do Trabalho, ele é ministro do Capital, entendeu? Ele devia estar no Ministério da Indústria e Comércio, ele está errado lá. Eu até não compreendo como é que o presidente Figueiredo, finalmente um militar sempre gosta de colocar cada macaco no seu galho, não é verdade? Como é que ele mantém o ministro do Capital exercendo o Ministério do Trabalho? Ele só apoiou o capital, só apoiou a empresa, ele abandonou os trabalhadores, tirou os trabalhadores à própria sorte, em vez de ir para lá dialogar com eles. Se eu for um ministro do Trabalho, eu ia lá para dentro do sindicato e só sairia lá de dentro com uma solução. Pode crer. Eu, naturalmente, que ficaria ao lado dos trabalhadores, iria usar a força do meu cargo para pressionar os empresários, que tudo têm e podem conceder. E o governo também. Todo o conjunto do governo para reconhecer o direito que tem aos trabalhadores. E se tivéssemos que ceder alguma coisa, cederíamos também em benefício da paz social. Este desserviço, eu acho que este homem que está no Ministério do Trabalho prestou ao povo brasileiro e ao próprio governo que serve e às próprias empresas a que ele pertence também. Foi realmente um grande desserviço. Última pergunta, talvez seja um pouco cedo para que eu lhe formule por causa desse problema do partido aí. Mas como é que o senhor vê o seu futuro político? O senhor, por exemplo, se candidataria a governador do Rio de Janeiro? Creia, olha, eu vejo meu futuro com grande tranquilidade. Porque eu não tenho projeto pessoal, eu não estou aqui preocupado em ser isto nem aquilo. Eu quero organizar esse partido, criar essa força para o povo brasileiro, esse instrumento para a sua realização. Não estou preocupado em ocupar posições, em concorrer a isto ou aquilo. Nesse ponto, pode crer que eu me considero mais tranquilo do que deve estar hoje o general Golbery lá no Palácio. Me considero um homem sereno e tranquilo. Sei que vou, porque eu estou ao lado do povo brasileiro, vou levar a melhor nessa questão que está aí. Não que esteja considerando que a justiça tenha que necessariamente decidir dessa ou daquela maneira. Não. Nós confiamos na justiça como instituição. E não vai ser por uma decisão equivocada, uma decisão injusta ou errada, que nós iremos descrer na instituição que se chama Poder Judiciário. Entendeu? Confiamos na justiça e nós sabemos que, seja qual for a sua decisão, nada conseguirá impedir que o povo trabalhador do nosso país se organize num partido político. Essa que é a nossa tranquilidade. Desde que o bipartidarismo foi imposto de cima para baixo, no estilo da casa, que o senador Teotônio Vilela é o primeiro parlamentar a mudar de partido, aproveitando-se da brecha aberta com a emenda constitucional número 11, que é de outubro do ano passado. Mas se não é possível, se não é justo catar incoerências numa cadência lógica e natural, há alguns aspectos nessa mudança de partido, na sua oportunidade, que são intrigantes. Por exemplo, senador, o senhor está mudando da Arena para o MDB agora, assim como quem leva os tarecos de uma casa para outra, para depois encontrar a residência definitiva, ou o senhor está apenas fazendo um compasso para esperar os novos partidos? A situação, todos nós sabemos que, do ponto de vista jurídico-constitucional, é transitória. Muito embora o governo pretenda se tornar definitivo. E dentro dessa transitoriedade jurídico-constitucional, os partidos políticos ou as agremiações políticas atuais têm que ser necessariamente transitórias. O próprio presidente do MDB costuma dizer que o seu partido, o nosso partido, é uma federação de oposições. Neste caso,
Lá dentro se comportam várias correntes de opinião. Encontro entre grupos dentro do MDB uma afinidade bastante significativa em relação ao que prego e ao que defendo. Dentro desse espírito de transitoriedade, o MDB tem ainda uma faixa de tempo bastante larga para desempenhar o seu papel dentro do panorama nacional. E como não vejo possibilidade de abertura partidária tão já, ingressei no MDB a fim de dar curso às minhas ideias. O senhor está dando ao MDB 4 anos finais de mandato e está indo assim para um suicídio político? Ou o senhor acredita realmente que com a sua mudança, com a mudança das condições políticas do país, o MDB ou as oposições possam eleger ou reeleger o senador por Alagoas daqui a 4 anos? Você tocou numa das coisas mais defeituosas do país, que é exatamente sempre se pensar num futuro bastante remoto, esquecendo a realidade. A tragédia da Revolução é que ela nunca teve intervalo para pensar e refletir. Você pega tudo quanto é programa, tudo quanto é propósito, tudo quanto é intenção e se joga sempre para 4 anos, 5 anos, 6 anos, daqui a 10 anos seremos isso, daqui a 5 anos seremos isso. Sempre se procura construir um futuro sem fazer os alicerces no presente. O presente some dos nossos pés a cada dia e aí onde é que está a tragédia. Ao tomar uma posição hoje, eu não estou preocupado no que vai acontecer daqui a 4 anos. Porque eu parto do seguinte princípio, que o futuro é construído no presente. E nós conseguimos essa coisa absurda, fantástica, de criar o futuro para viver o presente. De maneira que eu não estou me preocupado de maneira alguma o que é que vai ocorrer daqui a 3 anos, a 4 anos. Eu estou dando uma partida, confio nela, tenho tido sempre a disposição de assumir responsabilidade, de abrir caminhos e nunca fui de armar a rede e esperar que me venham balançar. De maneira alguma. Você verifica pela resposta que com esta provocação eu revelei um dos aspectos sedutores do senador realmente, que é o seu romantismo de Dom Quixote. Ele está dando realmente um salto no escuro. Boa noite. Este aqui é Oduvaldo Viana Filho, um grande teatrólogo brasileiro, ator de teatro, figura fundamental da nossa cultura, que escreveu Rasga Coração, sua obra nascida do delírio, do desespero, porque o Vianinha morreu aos 38 anos de câncer no pulmão, mas fica até difícil falar. Escreveu uma obra-prima que continua proibida pela censura. É necessário que a censura libere imediatamente a obra do Vianinha, porque Rasga Coração deve significar alguma coisa muito importante no teatro brasileiro, um teatro aviltado por diretores estrangeiros, tipo Franco Zeffirelli, que é um aventureiro, que veio aqui e recebeu bilhões para montar a La Traviata, uma cópia do Visconti, humilhando, inclusive, a burguesia pseudo-culta do Rio de Janeiro, que engoliu o gato por lebre, porque o Zeffirelli é um diretor de segunda classe. Mas não falemos de coisas menores. Aliás, devo falar ainda que esse senhor Zeffirelli pretende construir uma concha acústica para montar a ida. Quer dizer, o Brasil não pode aceitar isso. José Celso Martínez, Antunes Filho, Flávio Rangel, Ademar Guerra e tantos diretores jovens no Brasil realmente não podem aceitar isso. De forma, esse é o problema. Nós não podemos estar cometendo mais erros culturais. Por isso, Rasga o Coração de Oduvaldo Viana Filho deve ser liberado. E mais as tais 400 peças de teatro. Ô Severino, o problema é o seguinte. Você, além do Vianinha, vamos falar de outro assunto importante, porque é preciso falar um pouco de cultura. O povo brasileiro é analfabeto, mesmo os intelectuais são analfabetos. Por exemplo, José de Alencar. Você também nunca ouviu falar. José de Alencar, bota um close aqui, que é o criador do romance brasileiro, que estava fazendo 150 anos que nasceu. É como Vianinha outro resultado trágico dessa cultura eternamente frustrada, porque Alencar, ele morreu aos 48 anos, morreu realmente frustrado. Machado de Assis o descreveu, que encontrou desiludido no final da vida numa crônica célebre. É o autor do Guarani, é o autor de Iracema, é o autor de Ubirajara, é o autor de Diva, é o autor de Pata da Gazela, é o autor de muitos romances, A Guerra dos Mascates, de romances maravilhosos,
que deveriam ser lidos intensamente. Eu acho que esses cursos de letras das faculdades, e mesmo o ensino de gramática, o ensino de português no Brasil, é um desastre. Eu acho que agora que os professores deviam também fazer um movimento no sentido de reformar o ensino de literatura no Brasil. Então, que se leia José de Alencar, que se leia o Vianinha, que se leia e que se veja o Vianinha livre, e que também que se leia meu livro, esse livro aqui, Riverão Sussuarana, né? Que eu estou lançando e que está ainda underground, porque apenas poucas pessoas leram. Então eu gostaria que fosse um best-seller, atendendo aqui uma publicidade permanente que eu farei de livros brasileiros. Eu estou começando promovendo o meu, porque a gente tem realmente de assumir a sua própria proporção dentro do espaço cultural. De forma que, para concluir, eu desejo dizer aos extremistas que as greves são coisas normais, que o país não está ameaçado de nenhum ato de subversão, de nenhuma volta ao estado antigo, de corrupção ou de terror ou de subversão. Eu acho que o Geisel abriu uma vereda que vamos lenta e gradualmente marchar para uma democracia, de forma que essas provocações à esquerda e à direita pertencem ao velho tempo. O Brasil é um país novo, por isso que o Maciel está pensando nesse partido, aliás, que teve um relativo sucesso, mas não pretendemos, inclusive, registrar esse partido. Esse é um partido aberto, que deverá surgir, inclusive, lá para 83, 84, quando pessoas como Severino deverão realmente se elegerem. Vocês já imaginaram o Severino senador? Hein, Severino? Boa, né? Você está esperando, então, né? Estou esperando. Então, tudo bem, boa noite, então. Ok? Outro dia eu encontrei na rua, aqui no nosso bairro do Leblon, o Lúcio Costa. Então, me aproximei dele para dar os cumprimentos, os parabéns, pelos 20 anos que fazia sua filha Brasília. Depois de falar com o Lúcio, fui andando e rememorando aqueles dias da mudança da capital, quando se imaginava que o Rio de Janeiro ia se esvaziar, que Brasília não ia funcionar, e que só mesmo São Paulo é que ia lucrar com esta transferência para o Planalto, pela sua importância já tão grande naquele tempo, que só tenderia a crescer. O resultado é que Brasília funcionou, o Rio não se esvaziou e São Paulo, naturalmente, se beneficiou e continuou crescendo. A contribuição de Brasília, que Lúcio tinha em mente, e Oscar Niemeyer também, era dar ao governo uma certa serenidade para governar o país. E a própria arquitetura de Brasília infunde esta serenidade. Mas eu estava pensando, o que é que terá exatamente acontecido durante este mês de maio? Um mês que é naturalmente muito festivo, tanto para a igreja, é o mês de Maria, como para os trabalhadores, é o mês da grande festa do trabalho. O que terá acontecido quando neste mês tão promissor, tão bonito, inclusive naturalmente tão bonito, ocorre exatamente em São Paulo de uma forma tão triste, digamos assim? É verdade que as igrejas ficaram abertas quando as fábricas estavam fechadas. Então houve esse belo entendimento e duas figuras também muito notáveis surgiram em São Paulo, de Dom Paulo Evaristo Arnes, mantendo sua igreja aberta, e a do Lula, esta esplêndida figura, nos olhando através das grades da sua prisão. São momentos tristes, naturalmente, um mês de maio triste, mas são momentos assim que fazem história. Este 1º de maio, este mês de maio, de um modo geral, não será esquecido na história do trabalhismo brasileiro, na própria história do país, pelo grande interesse que tem. Mas aí a gente fica pensando, e a serenidade de Brasília? Como é que realmente naquele ambiente tão propício a um governo equilibrado, não houve assim uma iniciativa que impedisse que este mês fosse tão triste como está sendo em São Paulo? Eu confesso que não tenho nenhuma explicação assim pronta a dar. A única coisa que me ocorre é que há uns 2 ou 3 dias atrás, falando em Goiás, o ministro do Planejamento decretou, ou diria melhor, detectou um fenômeno que ele chamou de recessão da inteligência nacional.
O que me ocorre é que o ministro sabe tudo, ele tem todos os dados na mão, de maneira que ele deve estar certo. E deve ser este fenômeno de recessão que tornou a participação de Brasília tão pobre, tão discutível, neste mês de maio ocorrido em São Paulo. Nós estamos vivendo numa época onde as palavras criaram peso, têm um peso próprio. Anistia, abertura, greve. Quando se fala em greve, a gente se liga à mulher, porque na greve das professoras do Rio, a maior parte eram mulheres. E a gente se pergunta, como é que vai a mulher? Eu fui pesquisar no dicionário para ver como é que um verbete mulher. Então, eu vou dar uma resumidinha para vocês e ler, pra vocês verem como é que anda a mulher nos dicionários. Tá aqui, Aurélio Buarque de Holanda. Mestre Aurélio. Mulher, pessoa do sexo feminino após a puberdade. Em seguida, mulher à toa, mulher da comédia, mulher da rótula, mulher da rua, mulher da vida, mulher da zona, mulher de César, mulher de manota, mulher de ponta de rua, mulher do fado, mulher do mundo, mulher do palo aberto, mulher do piolho, mulher errada, mulher fatal, mulher perdida, mulher pública, mulher vadia. Ou seja, desses itens todos, 16 são meretriz. Vamos passar para os outros dicionários para ver como é que anda a mulher. Está aqui, novíssimo dicionário da língua portuguesa. Mulher, pessoa do sexo feminino depois da puberdade, esposa. Aí eu pergunto, as solteiras e as viúvas, onde é que ficam? Não são mulheres? Vamos continuando a pesquisa, vocês vão ver como é que anda a mulher. Está aqui, dicionário etimológico de prosódico da língua portuguesa, professor Silveira Bueno. Mulher, pessoa do sexo feminino, quer nu e somem, afirmam que é mole e suave, aquela que é mais fraca. E vamos agora para o mestre Weiss. Aí vocês vão ver a situação da mulher. Mulher, ser humano do sexo feminino, aquela que atingiu a puberdade. Esposa, amásia, concubina, mulher à toa, mulher da vida, mulher pública, meretriz. Em vista de haver tantas meretrizes juntas no verbete mulher, eu acho que a gente tem direito a um pouquinho mais, uma barra um pouquinho mais leve, ô dicionaristas. Eu acho que a gente deve pedir anistia ampla, geral e restrita para o verbete mulher. Semana passada eu contei aqui a história do Abraham Lincoln, que a mãe dele tinha ensinado o Abraham Lincoln a obedecer e ensinou tão bem que ele aprendeu a mandar. E eu disse que era mais a minha mãe, Dona Zizinha, que tinha me ensinado a desconfiar e, consequentemente, a refletir. Aí as pessoas me disseram, olha, Quiseraldo, várias pessoas comentaram comigo, olha, eu acho que você perdeu essa guerra, porque a lição da mãe do Lincoln foi melhor que a lição da tua mãe, porque o Lincoln acabou presidente da República. Aí eu disse, bicho, mas eu não morri ainda, ué. Abertura. Democracia. Um Brasil livre para brasileiros livres. O programa de quem sabe, como você, compreender o mundo de hoje e ver o mundo de amanhã. Boa noite. Yeah.